Salve, salve, devoto! Estamos ao vivaço ainda pra você, então vamos deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Lembrando a vocês que tá na capa, tá na tela os temas de hoje, hein? Marcos Leonardo, possivelmente no Galo, Kelvin na mira, Galo quer, velho, quem que é esse aí que o Galo tá com interesse? Novidades do caso Fred e valor do Garlaza definido, tudo isso no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total, você vai procurar a proteção da Carvisa. Na Desembola nós emprestamos a grana que você precisa, parcelando de 12 a 18 vezes. O crédito cai na hora, tudo que você precisa é ter limite liberado no seu cartão de crédito. E emprestamos online, pode confiar, meu irmão Daniel é quem faz. Vem comigo e vem de Limpa Nome SA, seu nome da SPC, Serasa, Boa Vista, nunca mais. É, rapaz, um brinde a você, um brinde a Bruxos, a cerveja por uma malte do torcedor alvinegro, afinal de contas, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, você encontra ela nos melhores supermercados. Aqui no Instituto CESP, nós tratamos a calvície e fazemos o seu transplante capilar com exclusividade no atendimento. É um atendimento diferenciado. Olha a diferença aí, ó. Não tem mais nenhuma entrada. Essas fotos comprovam como eu era antes e o depois. Avisa que veio do canal Alvinegro que você vai ter 13% de desconto. E já agende sua consulta gratuita para que você possa conhecer o procedimento. Tico Pneus. Precisou de pneu novo, meu amigo? Você vai correr aqui na Tico Pneus, tanto na unidade do Lourdes quanto na unidade da Pampulha. Nós somos multimarcas, tá? E vou te dar 13% na compra do seu pneu novo. É isso mesmo que você escutou. 13% na compra do seu pneu novo. É garantido, é fácil, seguro e olha, qualidade nós garantimos para você. Somos a melhor do Brasil. É a Tico Pneus. Bora começar a nossa resenha, bora começar o nosso papo falando de Kelvin Amarro. Conhece? Não? Então eu vou te apresentar. Kelvin Amarro, tá? Lateral direito, tá certo? Joga aí no futebol do Uruguai, joga no Liverpool, apenas 21 anos, 1,77, passadas largas, tá? É descrito como um jogador de muita intensidade física, bom no jogo aéreo defensivo e com muita velocidade para repor a bola em contragolpe, tá certo? Kelvin Amarro aí no campeonato da Liga Uruguaia na Copa, apenas um jogo, na Liga mesmo, de 15 jogos, jogou 14 com um gol e com uma assistência, na Liga Clausura de 15 jogos jogou 12, tá certo? E na Liga Intermediária de 7 jogou os 7. E por fim, no playoff de um jogo fez o jogo. Apenas 21 anos, hoje com avaliado em 3 milhões e meio de euros, tá? E detalhe, com observações de times da Europa, tá? Kelvin Amarro é um jogador que o Atlético gostaria de ter no elenco, é um jogador que o Atlético entende que é um bom atleta, que poderia fazer essa função. Cara, eu gosto desse tipo de nome. Jovem, com poder, com vigor físico, é esse tipo de cara que nós temos que ir atrás. É esse tipo de atleta que nós temos que contratar. É esse tipo de jogador que nós temos que observar e falar, ó, esse cara ele vai engrandecer aqui, ele vai ajudar. Porque é um cara, além de ser jovem, com poder de revenda. Então tudo que o Atlético busca no lateral e tá saindo o Saravia, busca um mais jovem e o Kelvin Amarro aí com valor interessante, apenas 3 milhões e meio de euros, né? Claro que você conseguiria negociar ele um pouco mais barato. O grande lance é que ele tem contrato bem longo, tá? Até 29/10/2028. Então, para tirar ele de lá, se ele tiver a qualidade que a gente observa e parece ter, teremos que pagar caro. Bora falar agora de Igor Jesus. É verdade ou fake que o Atlético está interessado nesse jogador? Gente, vamos lá. Muitos de vocês não sabem quem é o Igor Jesus. O Igor Jesus jogou no Flamengo, tá? Volante. Vocês estão vendo que a busca do Atlético começou pelas posições agora. Vocês repararam, antes era só lateral, tudo era lateral. E volante. Agora o atleta tá buscando lateral, volante, começa a aparecer os outros nomes. Vamos falar de Igor Jesus, gente. Igor Jesus tá aí com 22 anos, é de Goiânia, brasileiro, 1,79, volante, tá? Avaliado hoje 3 milhões e meio. Joga na MLS, joga no Los Angeles Galaxy, tá? De 34 jogos, jogou 24 jogos nessa liga, mas ele não jogou o restante que estava machucado. Mundial de Clube fez os 3 jogos que possíveis e na Liga Cup também fez os 3 jogos possíveis, tá? Ele começou a carreira no Flamengo, tá, gente? A carreira dele já é uma carreira interessante. Começou no Flamengo, aí ele foi vendido para o Estrela Amadora de Portugal. E da Estrela Amadora de Portugal ele foi vendido para o Los Angeles Galaxy por 4 milhões de euros. Bom, muitas pessoas me perguntando se
é verdade ou fake que o Atlético conversa com esse jogador. Olha, uma pessoa me garantiu que não houve tratativas e nem conversas, mas que ele é um dos jogadores da lista do Siga, não é da lista do Sampaoli, tá? É um jogador observado pelo Siga, é observado há bastante tempo, desde a época de Flamengo, o Siga observa com interesse esse jogador e ele teve uma valorização, né? Saiu do Flamengo, foi pro Estrela Amador, o Estrela Amador já tá no Los Angeles Galaxy, jogou o Mundial de Clubes, foi titular em Mundial de Clubes, é bom deixar isso claro. É um jogador interessante, mas, é igual eu tô contando aqui, falando a verdade pros senhores, é um jogador que tá na lista do Siga, mas não está na lista do Sampaoli, tá certo? Bom, bora pro próximo tema então, bora falar agora sobre caso Fred e novidades. Senhoras e senhores, ontem o Frossá contou que o Atlético tem interesse no Fred, né? E aí muitos aí já ficaram empolvorosos, né? Pô, o Fred é um craque, né? Fred é um cara que muda o meio-campo do time, titular absoluto na Liga Turca, joga a Liga Europa. Enfim, todo mundo sabe que ele é Belo Horizontino, todo mundo sabe que ele é atleticano, de 17 jogos possíveis da Liga Turca fez os 16, na Eurocopa jogou todos, Eurocopa não, perdão, na Liga Europa jogou todos. Enfim, caso a parada é a seguinte, gente, o Fred tem contrato longo, o Fred quer vir. A informação que chega é que o Fred gostaria de vir, que o Fred gostaria de sair do clube turco, vir para o Atlético, jogar em alto nível no time de coração, não quer vir aqui aposentar, quer vir aqui ter um bom desempenho, mas o clube turco vai dificultar o negócio. O clube turco parece querer uma compensação financeira. Normal, né, gente? Normal, absolutamente normal. O problema é que essa compensação financeira seria de 7 milhões de euros. Impossível, né? O Atlético pagar num jogador de 32 anos 7 milhões de euros. Então, enquanto eles lá olham como a última possibilidade de revenda do jogador e aí eles contratariam outro, o Atlético entende que vai ser um jogador que vai chegar e assumir posição. Mas por 7 milhões de euros não dá, gente. É muita grana, é muito caro. O Atlético não tem a menor condição de fazer um negócio por um jogador mais velho assim. Esse tipo de dinheiro está reservado para jogadores mais jovens, para jogadores que vão chegar aqui e vão assumir a camisa e vão conseguir jogar. Bom, bora partir para o próximo tema. Só para deixar uma coisa clara, né, que do jeito que eu falei ali fica parecendo que o Fred não conseguiria. Não, o Fred conseguiria, mas eu tô querendo dizer que esse dinheiro do Atlético ele é reservado para jogadores, para gastar 8 milhões de euros, jogadores assim, que o Atlético vai comprar jovem e vai poder revender por 22, 30, 17, 15, essa é a ideia. Bom, vamos falar agora de Garlaza. Gente, Garlaza é o seguinte, tá? É uma informação importante. O Sampaoli insiste muito nesse nome. Sampaoli quer porque quer o Garlaza, entende que o Garlaza vai ser a diferença nesse meio campo do Atlético. O Garcês, a gente já soltou um áudio do Garcês aqui elogiando bastante, inclusive falando que o Garlaza jogou mais do que o Portilha na última temporada e bem mais. Mas qual que é o problema do Garlaza, cara? O Atlético ofereceu, parece que 4 milhões de euros pelo atleta, tá? Parcelado de 2 vezes e o time do Tajeres não quis. É pra você ver como é que esse presidente do Tajeres é um bocoió do Oeste. É um bocoió do Oeste. Ele chegou num certo momento, tô tentando lembrar o valor, o Atlético chegou a oferecer 5 milhões de euros pelo Portilha, certo, o Portilha foi vendido mais barato para o Atlético Paranaense do que nós oferecemos, é tudo uma... não, Rep, mas ele não tá, eles não estão vendendo porque o Atlético, ele não paga, o Atlético ele é difícil, o Atlético é isso, o Atlético aqui, gente, tem nada disso, portanto que ele já falou pro Tanaka, se o Atlético desse as garantias bancárias, ele vendia. A questão é a seguinte, cara, e aí que eu quero explicar para vocês, a questão toda, ela reside que o cara lá quer arrancar mais dinheiro mesmo. Ele tenta arrancar, porque o Portilho já não está no nível que estava anteriormente. O Portilho já não joga na mesma técnica, na mesma velocidade que estava jogando ano passado. E o Garlaza superou ele. Então, mediante isso, ele preferiu vender o Portilho e ficar com o Garlaza. Para ele é ótimo, ele ganha dinheiro, o time dele continua jogando bem e tudo. Só que ele é um cara que perde oportunidades, essa é a verdade. Ele é um cara que ele não consegue manter o jogador e depois tem um poder de revenda. O Portilho jogou na seleção do país dele, o Portilho é um bom jogador. Portilha serviria bem ao Atlético também. Só que você vê que o cara, ele é um cara que a questão para ele do dinheiro, ele brinca com a sorte. Ele tenta e se dá certo ele vai, se não dá certo ele volta. É nesse naipe. Então assim, a grande realidade é que ele tenta forçar a barra aqui, porque sabe que o Atlético, aspas, poderia pagar mais, e ele força a barra. Sabe quanto que ele tá pedindo, gente? Sem zoeira nenhuma. Os absurdos 14 milhões de euros. É o que ele anda falando lá. Não, gente, 14. Claro que ele fecha por 7, 6, mas será que o Garlaza vale 7, 6 milhões de euros?
Eu acho que não. Aí é opinião, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro para vocês. Na minha opinião, o Garlaza não vale mais do que 5 milhões de euros. Como o Portilha não valia mais de 5 milhões de euros e provavelmente não valeu. Tanto que tem, né, vai estar sendo comprado por esse valor. Bom, bora falar de Marcos Leonardo. Será que esse jogador é possível? Será que tem como o Galo contratar ele? Galera, vamos falar de Marcos Leonardo. Muitos de vocês me questionam sobre essa questão, né? Porque o que está acontecendo? Vamos trazer clareza. O Al Hilal, ele tem um número de estrangeiros que pode ser inscrito. E aí, eles estão mudando a regra lá para poder aumentar. Mas a regra só vai valer para a temporada que vem, ou seja, para julho do ano que vem. Enquanto isso, o Marcos Leonardo ficaria sem clube. Ele não poderia jogar por nenhum time. E aí começou a galera, né, do Twitter, a galera que é inscrita no canal, nos grupos, me mandar mensagem falando: ó, Rap, Marcos Leonardo tá liberado. O Galo deveria contratar o Marcos Leonardo. Rap, o Galo tem que ir atrás do Marcos Leonardo, ele tá livre no mercado. Gente, eu só vou explicar uma coisa pra vocês que vocês têm que entender bem. Hoje o Marcos Leonardo ele foi comprado pelo Al Hilal por 40 milhões de euros. Hoje ele deve estar valendo bem menos porque não joga. Mas ele é um jogador de apenas 22 anos. 22 anos, tá certo? Então assim, e ele é muito bom, ele faz muito gol, ele é um cara diferenciado. Pra você ter ideia, lá no campeonato, no Sauditão, em 7 jogos ele tem 6. Em 7 jogos ele tem 6, tá certo? É o nível do cara. Rap, mas ele vai ser um não inscrito, sim. Na Champions Asiática, de 6 jogos, ele tem 3. Na Liga Cup, que é tipo a Copa do Brasil deles lá, de 3 jogos, ele tem 2. Tá certo? E no Mundial de Clubes, de 5 jogos, ele fez 4. O Marcos Leonardo, eles, na minha opinião, e eu acho que eles vão acabar ficando com ele e vão liberar outro. Minha opinião. E eles vão ficar com o Marcos Leonardo e vão liberar outro, que o cara é muito artilheiro, é muito matador, é muito bom. Agora, caso eles não fiquem aqui, eu pergunto a vocês. Tá, beleza, ele vem por empréstimo, fica aqui no Galo, chega aqui, excelente, legal pra caramba. Ele fica 6 meses? Ah, mas em 6 meses ele pode colocar o atleta num nível muito alto e chegar outra pessoa. Pode. Seria uma excelente contratação, seria um excelente nome, mas, gente, eu acho muito improvável. Eu acho, assim, muito difícil, para não falar impossível. Se você me perguntasse, em porcentagem era 95% de não. 95% de não. Você sabe que o Galo já tentou contratar o Marcos Leonardo do Benfica, né? Pagando 10 milhões de euros. O Atlético tentou contratar o Marcos Leonardo. Pagando ao Benfica 10 milhões de euros. O Benfica não aceitou, só aceitava 18 milhões de euros à vista. À vista. Aí o Atlético não quis pagar. Hoje, se o Atlético tivesse o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo estaria sendo vendido aí por uns 40 milhões de euros, fácil pro futebol europeu. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva e ative o sininho de notificação. Eu volto mais tarde com mais conteúdo de Galo para vocês. Valeu!